Shalom. Quando nós lemos o quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, nós levamos em consideração que Deus ali está falando da paternidade humana, biológica, ou mesmo a paternidade adotiva, e está falando também da paternidade de Deus. Mas não podemos esquecer que esse princípio da honra, ele se aplica a outras autoridades. Mas como assim? Vamos misturar a autoridade com pai, mãe? Sim, e a Bíblia nos dá muitos exemplos que respaldam isso, porque muitas autoridades na Bíblia também são chamadas pais, porque é o princípio da autoridade delegada de Deus, que é pai, àqueles que exercem autoridade sobre nós. Então, por exemplo, você vai ver reis sendo chamados de autoridade. Lá em 1 Samuel, capítulo 24, Isaías 49, aparece assim: mestres são chamados de pais, líderes espirituais são chamados de pais. Então, constantemente a Bíblia vai nos dando exemplos de que autoridades precisam receber a mesma honra que Deus pede que demos aos nossos pais terrenos e a Ele como Pai eterno. Então, nós aprendemos a respeitar a autoridade dentro de casa, honrando nossos pais. Uma pessoa que não honra pai e mãe, ela não vai honrar outras autoridades. Ela vai ter um coração insubmisso, um coração rebelde, e vai ter problemas com outras autoridades, porque não respeita a primeira autoridade que Deus colocou sobre ela, que é pai e mãe. Então, quando pensamos em honrar pai e mãe, também pensamos em honrar a autoridade ou outras autoridades. E veja comigo o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, os versos 1 e 2. Veja o que ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, a autoridade, toda a autoridade do pai, a autoridade da mãe, a autoridade que nós temos, por exemplo, na escola, a autoridade no trabalho, a autoridade em qualquer circunstância será sempre uma autoridade constituída por Deus. E a honra que precisamos dar a essas autoridades é a mesma honra que a Bíblia está falando que devemos dar a pai e mãe. Por isso ele diz: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Deus concede, Deus permite. E como já temos visto em devocionais anteriores, o uso da autoridade para o bem ou para o mal, o abuso da autoridade ou não, isso é outra questão. E Deus trata com autoridade. A Bíblia nos ensina que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, aquele que está investido de autoridade será cobrado de Deus em como usou essa autoridade. Então, o que nós estamos meditando aqui não é se a autoridade foi usada para o bem ou para o mal, com justiça ou injustiça, mas quer dizer que, se ela está investida de autoridade, nós precisamos honrar essa autoridade, porque essa autoridade veio de Deus. Então lembre-se, aquilo que você começa a aprender em casa, convertendo o seu coração aos seus pais, vocês pais aos filhos, esse processo de conversão de coração, ele precisa sair para fora das paredes da casa, em que a honra também alcança as autoridades onde quer que nós estejamos, seja autoridade no trabalho, na escola, seja uma autoridade que representa, por exemplo, o Estado, como um policial, como um juiz, enfim, olharmos para as autoridades com um coração convertido, sabendo que quando honramos a autoridade, honramos Deus.